salvação, do começo ao fim, é uma obra de Deus. Tudo começou com sua graciosa eleição, mesmo antes da criação do mundo. Por sua própria vontade, o Senhor decidiu nos salvar, e assim a nossa salvação começou com sua livre escolha. Mas Ele não tomou somente a iniciativa em nossa salvação. A Bíblia nos mostra, nos revela, que Ele também enviou seu próprio Filho para obter nossa salvação. E Ele enviou o seu Espírito para nos unir de forma poderosa e efetivamente ao seu Filho amado Jesus Cristo, para que todos os seus eleitos certamente sejam salvos. O fato é que éramos totalmente indignos, e ainda assim o Senhor nos escolheu. Ele nos chamou, nos deu fé e nos fez viver em Cristo. E Ele também é aquele que nos fará preservar ou perseverar até o fim. Sim, nossa salvação é uma obra de Deus do começo ao fim. E nós não podemos acrescentar nada mais. Tudo é uma obra somente do Senhor. Mas a obra soberana da graça de Deus em nos salvar não nos torna passivos. Nós temos um documento confessional, que é um dos documentos das igrejas reformadas, por nome de Os Cânones de Dort, no capítulo 3, capítulo 4, artigo de número 12. Diz que quando Deus nos torna espiritualmente vivos e nos dá uma nova vontade de obedecê-lo, nossa vontade tão renovada não é apenas acionada e movida por Deus, mas ela age também sob a ação de Deus por si mesma. Por isso, também se diz corretamente que o homem crê e se arrepende mediante a graça que recebeu. Obra de salvação de Deus por nós e em nós não nos deixa passivos, mas nos torna vivos para Ele, de modo que, ansiosos e propositalmente, começamos a fazer a Sua vontade, que é boa e agradável. E aí então, o apóstolo diz: e porque é Deus que opera isto em nós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, por esta mesma razão, somos ordenados a desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Por isso, meus irmãos, nesta noite, eu vos proclamo este Evangelho com o tema: trabalhai pela vossa salvação com temor e tremor. Nós ouviremos, em primeiro lugar, o que significa trabalhar pela nossa própria salvação. Em segundo lugar, a maneira como devemos desenvolver a nossa salvação. E terceiro e último lugar, nós ouviremos que temos que trabalhar, porque Deus trabalha em nós. Então, em primeiro lugar, notamos o que significa trabalhar pela nossa própria salvação. Agora há pouco nós lemos a passagem do capítulo 1, do verso 27 até o capítulo 2, verso 18. Toda essa passagem forma uma unidade. Começando no capítulo 1, no versículo 27, com a seguinte exortação: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, essa forma, por assim dizer, é o título acima de toda a passagem. Seja a vossa conduta digna do Evangelho. Agora sabemos o que significa viver uma vida digna do Evangelho.
é arrepender-se dos nossos pecados, é viver uma nova vida de santidade em obediência a Deus. Não há outra vida digna do Evangelho além daquela que é descrita e definida para nós na lei de Deus. Então o próprio Cristo, Ele não introduziu nenhuma lei diferente, ou um estilo de vida diferente. Não há outra ou melhor justiça que aquela que Deus nos revelou em sua lei. Uma vida digna do Evangelho é uma vida em obediência aos mandamentos do Senhor. Então aqui nesta passagem o apóstolo está agora focando na segunda parte da lei, que é o amor ao próximo. Mais especificamente ele foca no amor fraternal, que deve funcionar dentro da congregação. E já notamos a razão pelo qual ele faz isso. Ao lermos o texto, meus irmãos, nós podemos ouvir, ler, perceber que havia desunião na congregação. Alguns membros eram movidos ou corriam o risco de serem movidos por ambições egoístas, buscando sua própria honra, em vez de servir uns aos outros em amor e humildade. E tal comportamento, meus irmãos e irmãs, não é digno do Evangelho. Há também outra razão pelo qual o apóstolo escolhe focar na unidade, ou na falta de unidade entre eles. Eles estão juntos em uma guerra espiritual e cercados por adversários. Ele já aludiu aos seus adversários e ao seu sofrimento e conflito no final do capítulo 1. Ele também mencionará o ataque de falsos mestres no capítulo 3. E assim, ele os encoraja a se unirem na verdade do Evangelho, para que possam permanecer firmes no só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E assim, com essas exortações, então ele os encorajou a viverem uma vida digna do Evangelho. E o nosso texto desta noite tem o mesmo título: uma vida digna do Evangelho. Com essas exortações em mente, então o apóstolo tira uma conclusão dizendo: portanto, meus amados, operai a vossa salvação com temor e tremor. As várias exortações para viver uma vida digna do Evangelho agora são concluídas por esta. O apóstolo Paulo está dizendo: trabalhem, se esforcem pela sua salvação com temor e tremor. Então esse é o contexto e a estrutura do nosso texto. Agora, aos nossos ouvidos, pode soar aqui estranho que ele chegue a essa exortação final, com crescente obediência: desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Eles precisam obedecer ainda mais agora em sua ausência, porque ele não estará mais lá com eles para cuidar de suas almas. O apóstolo Paulo estava se despedindo, e ele está dizendo: olha, eu não vou estar mais com vocês, e vocês agora precisam se esforçar. Então, na ausência do apóstolo, eles estão agora ainda mais vulneráveis e expostos aos ataques de vários adversários, e portanto ainda mais necessitados de obediência cuidadosa. Então, como o apóstolo não estará mais com eles para cuidar de suas almas, então eles precisarão se esforçarem, precisarão trabalhar em prol do desenvolvimento de sua própria salvação com temor e tremor. Mas a pergunta é: o que significa trabalhar pela nossa própria salvação? Temos que notar que o apóstolo não diz aqui: ganhe sua própria salvação. Trabalhar para a nossa própria salvação não tem nada a ver com merecê-la. Não somos capazes de ganhar nossa própria salvação de forma alguma. Então
Então trabalhe sua própria salvação. A palavra grega que é aqui traduzida como trabalhe para fora, aparece frequentemente no Novo Testamento e geralmente é traduzida simplesmente como trabalhar ou fazer. Então a palavra significa efetuar algo pelo trabalho. E assim também é traduzida: realizar, alcançar, trazer à tona, algo nesse sentido. O apóstolo está simplesmente dizendo: trabalhe duro para obter salvação. Trabalhe com temor e tremor para obter sua salvação. Isso não significa que podemos ou devemos de alguma forma ganhar a nossa própria salvação. Não. A lógica divina da nossa salvação funciona de forma diferente. Temos que trabalhar duro com temor e tremor para obter a nossa própria salvação, porque é Deus que opera em nós tanto querer quanto fazer a sua vontade. Então, meus irmãos, é tudo uma obra de Deus em nós, em você. Ele lhe dá a vontade de fazer o que é bom aos seus olhos, e Ele não apenas lhe dá a vontade de fazê-lo, mas Ele também realmente o faz através de você, através de nós. Portanto, você deve fazê-lo, e portanto, você deve fazê-lo com temor e tremor. Mas como nós devemos entender isso? Para as nossas pequenas mentes humanas, isso não faz sentido, não é verdade? Por um lado, nós temos a soberania de Deus em salvar pecadores, e isso é pura graça do Senhor, mas também nós temos a responsabilidade do homem, 100% do homem. Deus é soberano 100% e o homem é responsável 100%. Então, de acordo com a lógica, se Deus faz tudo em nós, e por meio de nós não temos que fazer nada, ou a nossa lógica, podemos tentar chegar a uma parceria em que Deus faz 95% do trabalho e nós fazemos 5% ou algo assim. Mas a Bíblia, as Escrituras diz: não, é 100% uma obra divina, é 100% uma obra de Deus somente. E você, por outro lado, permanece 100% responsável por realizá-la. Você permanece 100% responsável por trabalhar para obter sua própria salvação, ou, na melhor linguagem, na melhor tradução, para desenvolver a salvação conforme o texto bíblico. E ainda diz que você deve fazer isso não de uma forma relaxada, não de qualquer forma, não na corrente do movimento evangelical, mas você deve fazer isso com temor e com tremor. A graça soberana de Deus não nos torna passivos de forma alguma, nem tira nada da nossa responsabilidade de fazer a sua vontade. Nossas boas obras são 100% obra de Deus em e através de nós, e ao mesmo tempo continuamos 100% responsáveis por fazê-la com todas as nossas forças. Não é isso que o Senhor diz? Que nós devemos amá-lo de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Agora, a relação entre o conselho eterno e imutável de Deus e nossa responsabilidade, de fato, transcende a capacidade de nossas pequenas mentes humanas. No outro documento que nós temos, a Confissão Belga, no artigo 13, confessamos que nada acontece por acaso, e que todas as coisas acontecem somente pela direção de Deus, e isso inclui tudo o que acontece. Também inclui o pecado e as obras do diabo, e ainda assim Deus não é o autor do pecado, nem é responsável por nenhum pecado. Ele está 100% no controle de tudo que acontece, e nada acontece sem a sua direção. E ainda assim, tanto homens quanto anjos permanecem 100% responsáveis por suas próprias ações. Então o Senhor, Ele controla os mínimos detalhes, e determinou todas as coisas de antemão, incluindo todas as ações dos homens.
ninguém pode fazer nada contrário ao seu conselho eterno. E ainda assim o homem permanece 100% responsável pelas suas ações. Meus irmãos, isso está além da nossa compreensão, da nossa mente limitada. E por isso então confessamos no mesmo artigo. Diz assim: no entanto, Deus não é o autor dos pecados que são cometidos, e nem pode ser acusado deles, pois seu poder e bondade são grandes, e além da compreensão que Ele ordena e executa a sua obra da maneira mais excelente e justa, mesmo quando demônios e homens perversos agem injustamente. E quanto às suas ações que ultrapassam a compreensão humana, não iremos curiosamente indagar mais longe do que a nossa capacidade nos permite. Meus irmãos, muitos que foram por esse caminho caíram no meio do caminho, na sua arrogância, na sua falta de humildade, não quiseram aceitar os limites da Escritura, então se enveredaram pelas vãs filosofias e caíram. Na confissão reconhecemos e confessamos que Deus está totalmente no controle de todas as coisas, incluindo as obras dos homens perversos, mas que Ele não é o autor de suas obras malignas, nem pode ser acusado delas. Tudo acontece como o Senhor ordenou em seu conselho eterno, mas o homem permanece responsável pelas suas ações, e isso plenamente. E confessamos, meus irmãos, que isso vai além da nossa compreensão humana, e que não devemos indagar curiosamente além do que está escrito. Ao longo dos séculos, houve pessoas que tentaram combinar essa doutrina com a nossa lógica humana, mas o resultado sempre foi heresia. No momento em que tentamos combinar o controle soberano e o conselho eterno de Deus com a responsabilidade humana de uma forma que faça sentido para a nossa mente humana, o resultado é concluirmos que Deus não está 100% no controle de todas as coisas, ou dizemos que o homem ele não é 100% responsável por suas próprias ações. E ambas as conclusões, elas são heresia. Nas Escrituras, a graça soberana de Deus nunca está em tensão com a responsabilidade humana, e nunca anula de forma alguma a nossa responsabilidade. O oposto é verdade. As Escrituras, pelo contrário, ela une as duas coisas. Temos que trabalhar nossa própria salvação, ou desenvolver a nossa própria salvação com temor e tremor, porque é Deus que opera em nós, tanto querer como realizar. Ele faz isso em nós e através de nós. Então essas palavras do nosso texto também estão em pleno acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus, onde Ele disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Lucas capítulo 13, versículo 24. Lá a palavra esforço significa esforçar-se com toda a sua força. Faça todo o esforço, esforce-se para entrar pela porta estreita. E isso concorda plenamente com outras passagens também, onde o apóstolo Paulo, por exemplo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 24: vocês não sabem que os que correm nos estádios, todos correm, mas um só ganha o prêmio? Corram de tal maneira que o alcancem. O apóstolo Paulo está falando aqui de um esforço. Ele não está falando de passividade, não. Ele está falando de uma atividade contínua. Nessa mesma epístola aos Filipenses, o apóstolo diz: prossigo para conquistar aquilo para que também foi conquistado por Cristo Jesus. Olha só, eu fui conquistado e prossigo para conquistar. Ele não fica sentado.
ele não vive de qualquer forma. Mas o crente que nasceu de novo, ele se esforça para agradar o seu Deus. E novamente ele diz, no capítulo 3, verso 12, e depois no verso 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele também escreve ao jovem obreiro Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 6, verso 12: combate o bom combate da fé, e toma posse da vida eterna. Ele está orientando o jovem obreiro que Timóteo ele deve lutar, ele deve combater, e isso requer dedicação, isso requer esforço. Então é uma busca, uma corrida na qual temos que seguir em frente, uma luta que exige todas as nossas forças, uma competição que exige tudo de nós. Então, meus irmãos e irmãs, não existe cristão tranquilo, não existe cristão light. A fé cristã e a vida cristã é radical. Hoje, parece que dói no ouvido de muitos cristãos o termo radical. E às vezes, quando as pessoas falam assim: o presbítero Kleber, ele é um tanto radical, para mim é um elogio. Muito obrigado. Continue me chamando de radical, mas jamais seria liberal. Porque a vida cristã, meus irmãos, conforme o apóstolo Paulo, é tudo ou nada. E assim, a Escritura frequentemente nos estimula com esses lembretes de que estamos em uma corrida, uma competição, uma luta pela vida e pela morte. Sim, a corrida mais séria, a maior competição, a luta mais feroz que se pode imaginar. Então a vida cristã é uma questão de vida e de morte eterna. Portanto, um santo temor e tremor condizem com a seriedade do assunto e caracterizam a vida de um cristão. Meus irmãos e irmãs, como devemos então atender a essa exortação em nossa vida diária? Como seria na prática trabalhar para desenvolver a salvação com temor e tremor? Isso significa que nós, controlados por um temor piedoso, teremos medo de ofender a Deus de qualquer forma, que devemos fugir com medo e tremor de todo pecado e tentação, e que buscamos com grande cuidado e cautela fazer a vontade de Deus em todas as coisas. O nosso texto fala sobre obedecer a Deus. Pela manhã nós falamos sobre a nova obediência, uma vida de nova obediência também. Mas no nosso texto, no versículo 12, o apóstolo diz assim: portanto, meus amados, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele está dizendo o quê? Irmãos, eu estou indo embora, e na minha ausência, se dediquem mais, se esforcem mais. Haverá falsos obreiros, haverá hereges, os adversários, os inimigos da fé. E se vocês não estiverem fortalecidos no Senhor, vocês irão sucumbir. Isso significa que eles sempre obedeceram às instruções do Senhor, quando ele, Paulo, estava com eles. Mas agora, em sua ausência, eles precisam fazê-lo com ainda mais cuidado, pois ele não estará mais lá no meio deles para vigiar as almas dos irmãos e avisá-los. Assim, eles estão agora ainda mais vulneráveis. Portanto, eles precisam tomar mais cuidado com suas próprias almas. E eles devem, na ausência do apóstolo, fazer isso, para que cada um deles trabalhe ou desenvolvam a sua própria salvação com temor e tremor. E o que isso significa exatamente? O que eles devem fazer?
Então o apóstolo resume com uma palavra só: obedecer. Obedecer. Essa é outra palavra também que ela está começando a ficar ridicularizada no meio do cristianismo. Depois que saiu aquela denúncia, ou aquele declínio, né? O pastor Paulo Júnior, ele decidiu deixar o rebanho, e aí dizem que foi por causa daquele livro perigoso, Tove. Parece que agora essa palavra obedecer parece ofensivo para muitos crentes, e o que a gente vê é um número crescente de cristãos desobedientes, não somente à palavra de Deus, mas desobedientes aos seus pastores, não considerando. Querem estar na igreja, querem ter o pastor lá como funcionário, como pregador, mas não querem ter o pastor como de fato o pastor da alma deles. Mas aqui ele fala, ele resume: obedeçam, assim como vocês sempre obedeceram na minha presença, obedeçam ainda mais cuidadosamente agora que não estou mais aqui para cuidar de suas almas. Uma vida digna do Evangelho é uma vida em obediência a Deus. Deus nos salvou com o propósito de que possamos glorificá-lo por uma nova vida de obediência a Ele. Querida congregação, somos exortados a dar frutos da nossa união com Cristo. É Deus que trabalha em nós e através de nós. Ele nos torna vivos para Ele, para que possamos viver para Ele, obedecê-lo e fazer a sua vontade. Então aquilo que não somos capazes de fazer por nós mesmos, isso agora nos é ordenado a fazer, e pela sua graça nós o fazemos. É como o paralítico de Mateus capítulo 9, que não conseguia andar, mas Jesus lhe ordena que ande, e ele obedece. Ou, para usar uma ilustração ainda melhor, Lázaro no túmulo, havia fedor da morte, pois Lázaro estava morto há 4 dias, um cadáver em desintegração. Ele não pode obedecer, é morto, mas Jesus lhe ordena: Lázaro, sai para fora, e Lázaro lhe obedece. O mesmo se aplica à maneira como Deus nos salva, é o seu poder trabalhando em nós, portanto obedecemos e devemos obedecer. E agora o apóstolo também descreve a maneira como devemos fazer isto. A maneira ele descreve dizendo: faça isso com temor e tremor. Veja, com temor e tremor. Então nós notamos que, em segundo lugar, a maneira como devemos desenvolver a nossa salvação é com temor e tremor. Isso, meus irmãos, significa com profunda reverência a Deus e um santo temor por ofender a Deus. Devemos seguir com grande cuidado e discernimento diante da sua face. Em muitos outros lugares, o apóstolo une uma vida santa no temor do Senhor à expectativa de sua vinda. Na expectativa do dia do julgamento, devemos tomar cuidado para não cair e pecar. O mesmo apóstolo escreve em Coríntios, no capítulo 5, verso 9, na sua segunda carta, dizendo: é por isso que também nos esforçamos. Olha só, ele usa a palavra se esforçar aqui. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, e assim, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir as pessoas. Quando ele exortou a Timóteo a ser fiel em sua tarefa e chamada, ele disse: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Quando vivemos a expectativa daquele grande dia, então também somos controlados por um santo temor e tremor. Então,
contamos nossas palavras quando falamos com o nosso vizinho, ou quando falamos sobre ele, sabendo que um dia teremos de dar conta de cada palavra ociosa que falamos. Romanos capítulo 2, verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: na expectativa da vida de Cristo, vivamos com cuidado e sobriedade, sabendo que Deus também julgará os segredos dos homens. Vivamos com cuidado e sobriedade. É a mesma coisa que Paulo está falando no nosso texto. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aqui ele diz: vivamos com cuidado e sobriedade. Então o apóstolo Paulo, ele dá os alertas. Ele diz como que a vida cristã deve ser vivida. Essa vida não deve ser uma vida legalista, mas também essa vida cristã, ela não é liberal. Hoje em dia tem muito cristão, quando eu falo liberal, não é no sentido de liberalismo teológico, não. Liberal de querer viver de uma forma bem libertina mesmo. Sim, o temor e o tremor que o apóstolo prescreve são o santo temor e tremor de um pequeno ser humano diante da face de um Deus santo. É ser pequeno de Deus e tremer diante da sua palavra, conforme descreve Isaías capítulo 66, verso 2, quando ele vê o Senhor. É um santo respeito e reverência a Deus, pela qual fugimos do pecado, como diz Provérbios capítulo 14, verso 27, o temor do Senhor é a fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Olha, o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Por que as pessoas, elas trilham por caminhos perigosos? Por que pessoas muitas vezes voltam para o mundo? Porque o temor já não está mais lá. Quando há o temor faz com que nós desviemos do caminho ou dos laços da morte. Ou como ele diz em Provérbios 16:6, pelo temor do Senhor a pessoa se afasta do mal. Ele também vai dizer em Provérbios 23, no verso 17 e 18, não tem inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. A esperança daqueles que têm o temor do Senhor não será frustrada, mas certamente para os pecadores será caminho de morte ou de laços de morte. Sim, meus irmãos, quando o apóstolo ordena aos filipenses que trabalhem pela sua própria salvação, ou desenvolvam a sua própria salvação com temor e tremor, ele está falando sobre o temor do Senhor. Ele nos atrai, por assim dizer, ao trono de Deus e diz: vivam diante de sua face. E ele faz isso para nos exortar a uma busca séria e constante pela santidade e piedade no meio de uma geração corrupta e perversa, para que nós, em prol da nossa própria salvação, nos apeguemos à palavra da vida e vivamos uma vida digna do Evangelho. Então ele nos exorta a fazer isso com temor e tremor, não apesar da obra de Deus em nós, mas por causa de sua obra em nós e através de nós. E notamos que, em último lugar, que temos que trabalhar, porque Deus trabalha em nós. É assim que funciona, meus irmãos. Não somos um robô. Não, Deus nos criou. Ele operou em nós a graça salvífica, e por meio da graça, a graça é a mola que fará com que nós trabalhemos também. Se a graça de Deus não produz isso, isso não é a graça, mas é uma desgraça.
Mas a graça do Senhor nos faz sermos operantes no corpo de Cristo. Ele diz, porque Deus, olha só, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera. Então você tem que fazer isso com temor e tremor, porque Deus está trabalhando em você. Não devemos trabalhar nossa própria salvação, porque está em nosso próprio poder de fazê-lo, ou porque confiamos em nós mesmos, ou porque estamos confiantes de que somos capazes de fazer isso. Não! Nosso medo e tremor também inclui uma consciência aguda de nossa própria fraqueza e incapacidade. Não confiamos em nós mesmos, portanto, fugimos para Deus em oração, apegando-se às suas promessas, confiando totalmente, somente em sua graça. A obra, meus irmãos, é dele totalmente. Foi ele quem nos ressuscitou com Cristo para uma nova vida de obediência, e ele não nos deu somente a vontade de obedecer, é também ele que nos faz executar a sua vontade. Ele trabalha poderosamente em e através de nós, para que começamos a agir de acordo com a sua vontade e executar seu bom prazer. Por nós mesmos não temos nem vontade nem poder, mas o Senhor, ele opera ambos. Agora, a obra da graça de Deus também traz uma responsabilidade maior para aqueles que a recebem. Temos que trabalhar, pois Deus trabalha em nós. Esses dias, conversando com um irmão, beirando já a descrença, e ele disse: Kleber, eu não tenho fé. Se esse Deus é amoroso, então ele tem que operar em mim. Eu falei: irmão, a diferença é que você já conheceu a graça dele. E parece que o irmão não entendeu ainda a doutrina da soberania de Deus. Você está sendo fatalista, meu irmão, porque você está anulando a sua responsabilidade. Você está usando isso como uma amuleta para se apoiar no seu pecado. O apóstolo Paulo fala da nossa responsabilidade. Se você está fraco, então você deve clamar, você deve colocar a sua boca no pó, você deve orar pelo perdão dos seus pecados, e ao fazer isso, talvez haja solução para ti. Mas não coloque a sua responsabilidade na soberania de Deus, ou não coloque a culpa em Deus por você não crer. Se você está descrente, é porque você fraquejou, deixou de orar, deixou de ler, deixou de estar em comunhão, não participa mais dos cultos, não participa da comunhão, e está morrendo aos poucos. A culpa é sua, não de Deus. Deus é soberano, Ele está pronto para fazer a parte dele, mas você também deve desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Agora, a obra da graça de Deus também traz uma responsabilidade, meus irmãos. Então nós precisamos trabalhar. E assim é também uma exortação para não desprezar a graça de Deus. O apóstolo diz em Hebreus capítulo 10, verso 26: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo. Não podemos continuar no pecado, meus irmãos. Não podemos brincar com a graça de Deus. Estamos lidando com a graça do Senhor, e por essa mesma razão devemos trabalhar, desenvolver a salvação com temor e tremor, sabendo que sua misericórdia para conosco não pode ser desprezada ou negligenciada. Assim, essas palavras do apóstolo contêm tanto conforto quanto advertência. O conforto é que Deus é quem trabalha em nós, e que nossa salvação é do começo ao fim uma obra somente dele. E ao mesmo tempo, um aviso para não sermos preguiçosos ou descuidados na busca do objetivo da perfeição,
pois sua graça traz uma responsabilidade ainda maior para nós, de realizar o que Ele opera em nós. Queridos irmãos, querida congregação, não racionalizemos a graça de Deus. Não digamos, Ele faz tudo do começo ao fim, portanto podemos relaxar agora e nos divertir e viver, porque no final das contas serei salvo mesmo. Não, levemos essas palavras a sério. Trabalhe, desenvolva a salvação de vocês com temor piedoso e tremor santo, fugindo do pecado, buscando a boa e santa vontade de Deus. Faça isso não apesar da obra dele, mas por causa da obra dele em você. Amada igreja, esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Que nós vivamos com temor e tremor. Então não é um medo da ira de Deus, não é isso, meus irmãos, mas é um amor profundo, respeito pela majestade, pela glória, pela santidade de Deus. Que possamos amá-lo de todo o nosso coração, pois fazendo assim, então, nós estaremos desenvolvendo a nossa salvação por temor e tremor. Amém. Amém.